Olá, meus amigos concurseiros, aqui é o professor Rodrigo Bandeira, professor de Geografia do Amapá e Atualidades. Estou gravando aqui mais um vídeo para nós, hoje, um vídeo falando de grandes projetos na Amazônia e no Amapá, uma questão que caiu aí na prova pró-oficial da PM em 2010. Mas antes eu vou pedir aí para vocês para darem um like aí no vídeo, para se inscrever no canal, para compartilhar com os amigos. Afinal de contas, esse trabalho está sendo feito todo voltado para vocês que estão buscando esse emprego público aí, certo? Então vamos lá, sem perder mais tempo, vamos começar. Primeiro eu quero dizer que esse pequeno fragmento de texto, ele foi retirado aqui, do livro do professor Jadson Porto. O professor Jadson Porto foi meu professor, inclusive na Unifap. O professor Jadson Porto é pós-doutor, da área de Geografia e Economia, é um grande fera aí da geografia amapaense, então procure os livros do professor Jadson Porto. Esse aqui é o livro Amapá, Principais Transformações Econômicas e Institucionais de 43 a 2000, mas o professor tem vários outros livros e artigos e textos falando da ponte binacional, falando da relação com a Guiana Francesa, enfim. É um dos grandes nomes da geografia amapaense, com certeza, o professor Jadson Porto. Bom, vamos para a questão. A questão diz assim: as silvivilas são alojamentos implantados no meio da floresta a ser ocupada pelo plantio de espécimes voltados para a celulose. Então, olha, vamos destacar bem aqui, Ele diz que as silvivilas são alojamentos implantados no meio da floresta para produzir celulose. Então eu já sei que lá embaixo nas alternativas, o que eu marcar vai ter que ter a ver com a produção de celulose, beleza? Mesmo que eu não saiba o que é uma silvivila, eu já sei que está ligado à produção de celulose. Olha o que ele fala. Foram construídas residências, escolas, supermercados, centros de saúde, termoelétricas, providenciando abastecimento de água para os trabalhadores. Em outras palavras, foi construída mini cidades para que os trabalhadores do projeto pudessem ter condições de viver no meio da selva trabalhando na produção de celulose, perfeito? O que a gente pode considerar como algumas espécies de company towns, ou seja, cidades, vilas feitas e controladas pelas grandes companhias, como aconteceu em vários casos aqui na Amazônia, como é o caso da Vila da Serra dos Carajás. Mas vamos para a questão. O texto acima caracteriza as silvivilas, que foram implantadas a partir do... Então, bora lá, bora ver qual desses projetos foi o projeto que implantou as silvivilas. Antes, é importante que nós saibamos que quando a gente fala em grandes projetos na Amazônia, os grandes projetos na Amazônia eles têm algumas características. Primeira, um grande investimento de capital, sempre são bilhões de dólares investidos. Segundo, enormes áreas gigantes, às vezes do tamanho de estados, certo? Às vezes até maior do que alguns estados brasileiros, como a área do projeto Grande Carajás, por exemplo. Terceiro, uma grande quantidade de mão de obra envolvida, muita gente trabalhando no projeto para implantá-lo e depois muita gente trabalhando no próprio projeto como funcionário, certo? Quarto, o caráter de enclave. O que é isso? O caráter de atividade ligada ao mercado externo e não ligada às relações, às necessidades locais necessariamente. Então o grande projeto, ele implanta-se visando o mercado externo, não é visando o desenvolvimento da região, perfeito? E uma última característica que nós podemos dar aos grandes projetos da Amazônia seria a construção das company towns, A construção das vilas, como aconteceu com a vila de Monte Dourado, no projeto Jari, como aconteceu com a vila de Serra dos Carajás e Amazonas, no projeto Icome. E, concomitante a essas vilas, surge na periferia dessas vilas aglomerados urbanos espontâneos, como o próprio Cachaço lá na Serra do Navio, como a própria Vila Piscina, que hoje se chama Daniel, aqui ao lado da Vila Amazonas. Mas vamos lá, as silvivilas e essa produção de celulose estariam ligados a que projetos? Letra E, ao projeto Albras Alu Norte. Bom, em primeiro lugar, o livro está falando da economia do Amapá.
O projeto Albras Alunorte é no Pará, então eu já posso eliminá-lo. No entanto, o que é o projeto Albras Alunorte? É um projeto de produção de alumínio. A Albras e a Alunorte são duas grandes indústrias localizadas no município de Barcarena, no Pará, e onde elas pegam o minério de bauxita e transformam essa bauxita em alumina, depois em alumínio e exportam para o mercado internacional. Então não é o projeto Albras Alunorte. Projeto Trombetas, também fica no Pará, também não pode ser ele, e também não é ligado à celulose. O projeto Trombetas é um projeto de produção de bauxita. É extraído a minério de bauxita no município de Oriximiná, ao longo do rio Trombetas, no Pará, e lá existe inclusive a Companital, Porto Trombetas, e de lá esse minério ele é exportado in natura, ou então vem para Albras Alunorte transformar em alumínio. Quem controla lá é a Vale do Rio Doce, com a empresa MRN, Mineração Rio do Norte. Na letra C, Programa Grande Carajás. Novamente temos um projeto que é no Pará. O Programa Grande Carajás, ele inclui áreas do Pará, Maranhão e Tocantins, na verdade. Mas a mina fica lá no Pará, na Serra dos Carajás, e a vila fica lá no alto da serra, a Vila dos Carajás. Recentemente foi aberta uma nova mina em Canaã dos Carajás, chamada S11D, que é a maior mina de minério de ferro do mundo. Foi construída a estrada de ferro ligando essas minas até o porto de Itaqui, em São Luís, e essa estrada de ferro ela passa pelo Pará, entrando no Maranhão, chamada Estrada de Ferro Carajás. Mas não é celulose. O projeto é de minério, especialmente minério de ferro. Letra B, Projeto Icome. Esse foi no Amapá. O projeto Icome foi no Amapá de fato, mas também não foi produção de celulose. O projeto Icome foi um projeto implantado na década de 50, depois da descoberta de grandes jazidas de manganês no interior do Amapá, e foi um projeto de uma parceria entre uma empresa brasileira chamada Icome e uma empresa estadunidense chamada Bethlehem Steel. O multimilionário brasileiro, dono da Icome, Augusto Antunes, foi quem comandou durante grande tempo esse projeto, certo? A Icome saiu do Amapá na década de 90, depois que o minério já estava no esgotamento e eles já estavam fazendo a pelotização do pó de minério no Porto de Santana, na usina que foi implantada lá no Porto de Santana. Depois da Icome vieram outras empresas como a MMX, a Anglo, até que chegou a Zamin, quando a empresa fechou. Aconteceu também um acidente no porto, E nesse acidente morreram 6 trabalhadores que foram engolidos, pelo rio a partir do desmoronamento do porto da empresa, lá no município de Santana, certo? Esse projeto, ele foi o maior projeto de exploração, foi o primeiro projeto de exploração mineral na Amazônia. Daí a sua grande importância histórica e econômica para a Amazônia, para o Brasil e para o Amapá, certo? E lembra, o manganês ele é usado para quê? Especialmente para fazer aço de melhor qualidade, beleza? Sobrou a letra A, Projeto Jari. E o Projeto Jari teve alguma coisa a ver com celulose e com a implantação de pequenas cidades no meio da selva, dessas silvivilas? Com certeza. A letra A, Projeto Jari, é a alternativa. O Projeto Jari, ele foi assumido em 1967 pelo multimilionário Daniel Kate Ludwig, que na época já era um senhor com mais de 70 anos e que resolveu investir parte da sua fortuna aqui na Amazônia em um projeto ousado, em uma área gigantesca entre o estado do Pará e do Amapá, onde hoje temos municípios como Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Almerim, no Pará, certo? Que foi na época o maior latifúndio. Na verdade, o Projeto Jari ele começou a se estruturar ainda no século XIX, com o José Júlio, um cearense, que foi quem formou o grande latifúndio da região do Jari. Na década de 30, José Júlio vendeu o seu projeto, as suas terras, para um grupo de portugueses,
E em 67 o Daniel Keith Ludwig chegou. No projeto Jari do Daniel Keith Ludwig, o investimento foi tão alto que até mesmo ele trouxe lá do Japão, em Balsas, uma usina termoelétrica e uma usina de beneficiamento de celulose, que até hoje estão lá no sul do Amapá, né? Numa crise muito grande, porque depois que o projeto Jari, na década de 80, entrou em decadência efetivamente, nunca mais a Jari conseguiu ter uma grande produtividade, tanto que nos últimos anos a crise econômica fez a empresa passar grande parte do tempo fechada e mais recentemente demitir mais de 500 trabalhadores. Então, para a gente fechar, o projeto Jari é a alternativa correta. Um forte abraço, curta, compartilhe, entre no blog Geografia e Anarquia, inscreva-se no canal. Até mais!